Apocalipse de número 1, capítulo de número 1, o verso de número 9. Eu vou ler aqui o verso de número 9 até o 11, mas deixa a Bíblia aberta, se você tem aí, porque nós vamos falar das cartas e vamos ler, né? Algumas partes aqui das cartas. Mas só para a gente ter o contexto, Apocalipse capítulo 1, verso 9, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Pai, nós somos gratos, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. E este é um dia que o Senhor fez. Por isso nos alegramos, nos regozijamos nele. Nos alegramos, Senhor, porque nós estamos entre irmãos que desejam andar na mesma direção e para que isto aconteça sem tropeço, sem conflito, sem embate, Senhor, sem choques, nós dependemos da revelação da Tua Palavra. Nós dependemos da luz que ilumina o nosso caminho, esta lâmpada. Por isso nós te pedimos, Senhor, que hoje o Senhor fale conosco como sempre o Senhor falou. Nós temos certeza que o Senhor falará e que este culto, este dia especial, estas segundas-feiras sejam sempre segundas de um aprofundamento, Senhor, na Tua Palavra. Por isso eu te peço, Senhor, me dá sabedoria, discernimento, precisão para ministrar a Tua Palavra de uma forma especial, mas também dê, Senhor, à igreja, porque enquanto nós ouvimos, nós também temos revelações particulares. O Teu Espírito também, na multiforme graça, traz entendimento para cada um, Senhor. Então eu te peço que a mesma porção de unção, de revelação, de conhecimento que o Senhor vai derramar sobre a minha vida, que seja derramado sobre todos, sobre toda a igreja, que nós possamos crescer, Senhor, coesos, como um corpo ajustado, como diz a Tua Palavra. Nos faça, Senhor, cada um de nós, na nossa função, crescer proporcionalmente ao corpo. Este é o desejo do nosso coração, Senhor, e é a Tua Palavra que vai nos garantir isso. É a Tua Palavra que vai nos garantir isso. Louvado seja o Senhor pela Tua Palavra, Senhor. Louvado seja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ontem nós ministramos sobre a carta de Éfeso, e alguns pontos especiais, importantes, devem ser repetidos e vamos entrar em todas as cartas, especialmente no que diz respeito às semelhanças entre todas as cartas. Ontem eu falei isso no início da mensagem, e isto é mais importante agora do que ontem, porque ontem era uma mensagem com um cunho mais de restauração de vidas. O título da mensagem ontem foi Reiniciando, que tratava das pessoas que estão voltando para casa, as pessoas que estão se realinhando com o Senhor, reiniciando, ressignificando a sua vida. Porém, hoje especificamente, num contexto de formação de liderança, é importante as semelhanças, porque Jesus falou para João escrever 7 cartas a 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, na Ásia Menor. E estas cartas, elas tinham coisas em comum. Quais eram? A primeira delas era que o Senhor mandou João escrever as cartas ao anjo que estava em cada igreja. Escreva ao anjo em Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia,
Laodiceia, escreva ao anjo. Nós sabemos que o Senhor estava se referindo àquele que lidera a igreja, aquele que estava à frente do rebanho, aquele que estava representando o Senhor Jesus diante daquele povo, como um servo, como um mordomo. E isso a gente vê como uma forma do Senhor de administração da sua igreja, muito semelhante àquele conselho que Jetro deu a Moisés. O Senhor, durante toda a Bíblia, desde Jetro a Moisés até aqui, até hoje, a igreja, ela é governada por um princípio. O Senhor estabelece um princípio, quem? Um cabeça e chefes, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, foi isso que Jetro disse para Moisés, e depois os juízes governaram assim, os reis governaram assim. Jesus utilizou-se desse método, e hoje Jesus é o cabeça da igreja, e ele estabelece o governo da igreja mediante homens, chefes, líderes, pastores, anjos. Aqui Jesus menciona como anjos, e a forma como ele exerce é a mesma, de 1000, de 100, de 50, ou seja, líderes de milhares, líderes de centenas, líderes de dezenas. Isso significa dizer que cada um tem uma graça do Senhor, uma capacidade do Senhor, mas o líder que governa 1000 não é mais importante do que o líder que governa 10. Porque o líder que governa 1000, ele não conseguirá jamais alcançar aquele que o líder de 10 alcança. Isso é muito importante a gente deixar bem pontuado aqui, porque aqui no nosso meio existem pessoas que serão levantadas pelo Senhor para coordenar, para liderar a igreja do Senhor. E talvez o Senhor te dê a habilidade para você cuidar de 10 pessoas, de poucas pessoas. E você vai precisar fazer de tal forma, com tanta excelência, porque é isso que vai glorificar o nome do Senhor, sem se comparar àquele que governará talvez centenas de pessoas, sem se comparar àquele que talvez vai cuidar de milhares de pessoas, mas entendendo que se uma engrenagem falhar, todo o mecanismo falha. Então o Senhor estabelece isto. Aqui o Senhor está falando ao anjo da igreja em Éfeso, em Esmirna, em igreja, talvez aqui essas igrejas já bem grandes. Qual é a finalidade do anjo? Quando nós estamos aqui em cima, nós não podemos entender, nós não podemos esquecer de qual é a responsabilidade que nós temos. Qual é a responsabilidade que nós temos? Eu digo aqui em cima porque hoje eu estou servindo a igreja, estou falando para a igreja, mas qualquer líder que vá comunicar, que vá trazer algo do Senhor, que vá estabelecer a vontade do Senhor através de uma instrução, de um conselho, o que ele não pode esquecer, jamais? Que ele é alguém enviado por Deus para servir a igreja do Senhor Jesus, e não para se locupletar da igreja do Senhor Jesus, e não para se aproveitar da igreja do Senhor Jesus. Nós vemos que pessoas não entendem isso, e nós estamos percebendo muitos escândalos no meio da igreja, muita rejeição de pessoas em relação à igreja, porque muitas vezes o que falam da igreja está diretamente ligado ao pensamento que as pessoas têm do anjo, do pastor, daquele homem que ele perdeu a essência, que ele perdeu a finalidade, ele perdeu a função específica que o Senhor lhe atribuiu. Qual foi? Servir o corpo de Cristo. Como é que um pastor serve a igreja? Como é que um líder serve a igreja? Com conselho, com palavra, com instrução da Bíblia Sagrada, com conhecimento das Escrituras, pregando única e somente, exclusivamente o Evangelho do Senhor. Então o primeiro conselho que eu te dou, se você está nesse culto para aprender mais do Senhor, não é simplesmente para você se alimentar e ficar para você, mas é para que você transborde daquilo que você tem aprendido. O primeiro conselho que eu te dou é: coma a palavra.
Se alimente da palavra e nunca se esqueça de que tudo aquilo que o Senhor vai colocar em você é para o serviço da sua igreja. Hebreus 1, verso 14 vai dizer: não são todos os anjos, todos, sejam os espirituais, os celestiais, ou aquele de carne e osso, porque anjo nada mais é do que um mensageiro. A palavra que o Senhor usa aqui é mensageiro. Escreva ao mensageiro. Às vezes nós damos uma conotação celestial, mas Jesus estava sendo específico. Escreva ao mensageiro da igreja em Éfeso, em Esmirna, aquele que vai pregar para a igreja. João aqui estava fazendo um trabalho apostólico, episcopal talvez, um pastor de pastores, alguém que estava entregando a carta para aquele pastor daquele rebanho trazer a mensagem que era do próprio Cristo. Então escreva ao mensageiro: não são todos os anjos, espíritos ministradores, enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Nunca perca isso. Ou aprenda talvez isso, porque tem gente que acha que estar aqui é status. Tem gente que talvez chegou aqui com o coração assim pensando, e aí eu sinto em decepcionar agora já, a primeira decepção talvez, aqui vai ser um culto de muita decepção, viu? Talvez pensando, eu quero ter a evidência, ou ser pastor, ou ser um líder, para que as pessoas me reconheçam, que as pessoas saibam, que as pessoas vejam. Esse tipo de pensamento vai provavelmente torná-lo ou torná-la uma pessoa egoísta, hedonista, má, perversa, dominadora. E se tem uma coisa que o Senhor Jesus fez pela igreja, foi libertá-la. Ai daqueles que tentam dominá-la. Então, gente, a gente não pode de forma alguma deixar esse tipo de pensamento. Quanto mais alto, mais serviço. Jesus, no auge do poder que lhe foi conferido, sabendo que tudo estava debaixo da autoridade do seu nome, tira a sua capa, pega uma bacia de água, uma toalha enrolada na cintura e vai lavar os pés dos discípulos, apenas para dizer para eles: felizes serão vocês se fizerem a mesma coisa, porque eu sendo, não considerei ser, e estou ensinando vocês o que vocês precisam fazer pela minha igreja até que eu volte. Então esse é um ponto principal. O segundo ponto é o ponto de que o Senhor falou para cada igreja, cada igreja tinha um anjo específico. Então o Senhor se direcionou a cada igreja com o seu anjo específico. Isso também é muito importante nós guardarmos no nosso coração. Número 1, não nos compararmos. Há diferentes dons, há diferentes ministérios, há diferentes formas de atuar, mas o Espírito Santo é o mesmo e efetua tudo em todos. Isso é muito importante para que nós não deturpemos a visão que o Senhor nos deu. Você sabe que muita gente se perde no meio do caminho, porque em algum momento ela olha para o lado e ela se compara. Ela olha para o lado e ela vê ministérios que estão usufruindo do Senhor um momento, que é uma colheita, lugares que estão fazendo alguma coisa que está dando um resultado muito grande, bom, benéfico, mas a gente não pode se esquecer que se nós não temos uma palavra clara do Senhor, aquilo que é bom para lá não é bom para cá, porque cada igreja tem a sua realidade, cada igreja tem a sua demanda, cada igreja tem as suas necessidades, cada igreja tem um povo específico, e para cada lugar o Senhor tem uma estratégia determinada. Então, líder, sirva a visão da igreja. O Senhor nos deu uma visão. Busque na palavra aquilo que condiz com aquilo que o Senhor deu para nós, porque senão daqui a pouco nós não seremos um corpo ajustado, que cresce e que é formoso e belo, porque o corpo de Cristo é formoso e belo. Nós seremos um Frankenstein. As pessoas olharão, anda, mas é estranho.
Não é verdade? E a gente não vê pessoas assim, a gente não vê igrejas assim, a gente não vê. Isso aí é resultado do quê? De uma coxa de retalhos, de remendar pano novo em veste velha. E Jesus disse que isso não dá para fazer isso. Um outro ponto importante, e isso eu falei ontem, isso aqui que eu acabei de falar, eu não tinha falado, mas ontem eu falei, quem estava ontem na igreja? Bastante gente. Ontem eu falei que se o Senhor fala para cada igreja específica, para cada igreja tem um anjo, por que nós vemos muitas vezes anjos de determinadas igrejas se metendo na igreja que tem outro anjo? Por que a gente vê anjos nas plataformas, pastores, interessados em falar de outros, em criticar outros? Nós não fomos chamados para criticar, nós fomos chamados para reconciliar. Então, se você quer se tornar alguém efetivo neste ministério, eu te digo algo do Espírito Santo, porque não vai haver controle, você não pense que eu fico controlando pessoas, mas se existe algo que nós não temos a prática, é de ficar criticando as pessoas. Se não dá para abrir a boca para abençoar, fecha a boca e não fala nada. Às vezes nós vemos uma igreja amargurada, e quando eu falo uma igreja, eu estou falando especificamente de pessoas, porque você é a igreja, nós somos a igreja. Que na rede social não tem uma palavra de edificação, mas tem todas as palavras de críticas, de murmuração contra pessoas, Eu nunca vi alguém se converter porque você vomitou a alma na rede social. Eu vejo as pessoas se convertendo quando elas conhecem o amor do Senhor. Quando elas percebem que, apesar das tuas dores, as palavras que procedem da sua boca são palavras de edificação e de crescimento. Apesar dos nossos sofrimentos. E eu digo para você algo que a gente tem que vigiar constantemente. Não é fácil. Eu estou falando para você de algo que eu entendo, que eu sei, mas eu também já cometi pecados. Às vezes a gente está naquele momento. Semana passada ainda aconteceu uma coisa comigo e eu estava muito chateado, e a minha vontade era pegar a Bíblia e, sabe aqueles textos bíblicos assim bem construídos, mas a finalidade é atravessar a jugular de alguém? E eu estava assim, gente, eu cheguei, eu vim para a igreja, entrei cedo, não tinha ninguém aqui, entrei na minha sala, telefone na frente, o dedo coçando. Hoje a gente faz muito isso, a gente vai para a internet, a gente vai para a rede social e a gente vomita a alma, escreve. Se você olhar aquilo que você postou, às vezes nesse espírito, depois de 2 anos que o Facebook ele ainda vem com aquela memória, né? E aí dá uma vergonha, gente, que você vê 3 anos depois, meu Deus, eu não acredito que eu falei esse negócio. E aí eu estava a ponto de fazer isso, e aí foi o Senhor que me protegeu, o Senhor me deu uma ideia. Eu olhei para a impressora, umas folhas brancas, olhei para a caneta do lado, eu vou escrever. E aí escrevi tudo, mas eu escrevi 4 folhas, gente, 4 folhas de amargura. Quando eu terminei de escrever, sabe o que aconteceu? Eu estava aliviado. E sabe o que é mais importante ainda? Protegido. Porque se eu tivesse lançado, eu não teria mais controle sobre aquilo. Mas como foi só uma escrita, terminei de escrever, deu aquele alívio, olhei para o papel, li umas 2 vezes, e o sangue veio, gosto de sangue na boca de novo, mas aí, acabou. Essa semana eu aprendi esse princípio. Talvez seja necessário. Meu pai costumava dizer uma coisa para mim que era interessante. Ele dizia assim: Fernando, estás nervoso? Morde o dedo. Está nervoso? Então é importante, porque senão nós ferimos o corpo de Cristo. Nós nos intrometemos nas vidas das pessoas. Nós fazemos coisas que depois para consertar é muito difícil. E nós, como líderes do corpo de Cristo, homens e mulheres que serão colunas do corpo de Cristo, nós, às vezes,
fazemos coisas que depois para consertar é muito complicado. Então, guarda o teu coração, guarda a tua boca, guarda a tua língua, porque aquilo que você fala tem poder demais, seja para destruir, seja para edificar. Cuidado com isso. Uma terceira semelhança é que o Senhor conhece todos nós. Isso aqui eu falei bastante ontem, era mais para a igreja, mas só para marcar. E aí, fomos para a carta de Éfeso. E o ponto principal da carta de Éfeso é que o Senhor reconhecia o trabalho árduo e a perseverança da igreja. E o Senhor reconhecia que aquela igreja era uma igreja que não tolerava homens maus, mas que pôs à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, descobriu que eram impostores. A gente percebe que isso tem acontecido muito no meio da igreja. O Senhor tem dado discernimento espiritual nesses últimos dias, vai se intensificar. Eu creio que aquela linha que divide justos e injustos, crentes e descrentes, quem realmente vive o evangelho e aquele que não vive, esta linha que por muito tempo foi tênue, ela vai se tornar um abismo. Nós vamos perceber cada vez mais a diferença. Jesus falou que vai aumentar demais a maldade, que vai acontecer. Eu estava lendo 1 Timóteo ainda há pouco, capítulo 3, os homens nos últimos dias serão terríveis. E o conselho de Paulo para Timóteo é que, quando isso acontecer, nós devemos nos afastar desses homens, os cruéis, os perversos, nós devemos nos afastar. Então vai haver um distanciamento, isso é normal. O problema é quando, por ver tudo isso agora de perto, nós nos distanciarmos e aqui desse lado, abandonarmos o primeiro amor. Aqui desse lado, contaminados por aquilo que nos escandalizou, uma raiz de amargura contamina muitos. E o texto de Efésios, da carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, me trouxe um entendimento que eu ainda não havia tido. Por muitas vezes, essa carta de Éfeso é uma carta que, por eu já ter lido tanto, às vezes ela salta assim no meio da mensagem, e eu já falei muitas vezes por um vício de linguagem, ou por uma força de expressão, eu falei muitas vezes o termo, você perdeu o primeiro amor. Talvez você já tenha ouvido, talvez até você já tenha dito. Só que se você olhar na sua Bíblia está aí com você, você vai ver que o termo ali não é perdeu, é abandonou. Abandonaste, abandonou. E o original, a referência que o Senhor faz é como um homem que vai embora ou manda embora a sua mulher. Alguém que decide deixar, não é perder. Então isso faz uma gritante diferença, porque perder é involuntário, abandonar é voluntário. Ontem eu citei, há mães que perdem os seus filhos na rua, mas há mães que abandonam. Quem perdeu não sabe onde está, quem abandonou sabe exatamente onde deixou. E a crítica do Senhor aqui não é a quem perde, é a quem abandona. Se tem uma coisa que nós líderes somos tentados é abandonar, o tempo todo. Nós que somos chamados para iluminar, e talvez você diga o seguinte: eu não sou líder porque eu não tenho um cargo na igreja. Não, você é líder porque você é igreja, igreja é luz do mundo. E a vontade que você tem muitas vezes é de abandonar.
diabo trabalha o tempo todo para te colocar no coração o desejo do abandono. Porque se você perder, se você cair, se você tropeçar, se você não sabe onde deixou, o Senhor te ajudará a encontrar. O Senhor, na sua misericórdia, 7 vezes cai o justo e em todas o Senhor o levantará. É normal, o Senhor sabe do que nós somos feitos, nós somos barro. O tesouro que carregamos é extraordinário, é inestimável, mas carregamos em vasos de barro para que aqueles que vejam o tesouro em nós saibam que a glória não é nossa, mas é daquele que colocou. Mas nessa fragilidade humana, tem hora que o vaso racha, o vaso trinca, e o Senhor sabe disso. Por isso Deus é longânimo, por isso Deus é paciente, por isso Deus é misericordioso, por isso. Porém, aqueles que abandonam a chamada do Senhor é outra. É como o filho, Lucas 15, pródigo. O Senhor procurou a ovelha, procurou a dracma, mas o filho precisou cair em si e voltar. Porque o filho abandonou a casa do pai. O pai não mandou ele embora. Não entregue aquilo que o Senhor não arrancou de você. Não abandone aquilo que você não tem uma palavra clara do Senhor. É óbvio que existem alguns momentos que o Senhor fala conosco. Larga isso e começa algo novo. Mas o Senhor não é Deus de descartar. O Senhor é Deus de acrescentar. Tem hora que você precisa largar alguma coisa para que a tua mão esteja livre para você ter algo maior do Senhor. Agora, mãos vazias não é propósito do Senhor para nós. E o Senhor está dizendo assim, o Senhor Jesus está comparando o abandono com queda. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Porque quem abandona tende a cair. Por isso a gente precisa ter maturidade. O diabo trabalha o tempo todo para entristecer o nosso coração uns contra os outros. Somos falhos, somos errantes, todos nós temos aqui, mas a Bíblia diz que o amigo afia o amigo, afia o outro. Afiar é atrito. Nesse atrito, às vezes a gente acha que tem que abandonar. Não, esse atrito tem que até ficar o fio para um corte preciso. E o Senhor está dizendo, lembre-se e volte. Guarda isso no teu coração. Eu já perdi as contas de quantas vezes o Senhor falou isso comigo, quantas vezes eu tive vontade de dizer o seguinte: chega. Eu já saí de casa decidido a abandonar. E no meio do caminho um temor, um frio na espinha e para onde eu irei? E aí o Senhor diz: se você for fiel até o fim, eu lhe darei do fruto da árvore da vida. E você estará no paraíso de Deus. Então vai até o fim, meu irmão. Vai até o fim, minha irmã. O fim para nós, ou é nós voltarmos para Jesus, ou Jesus voltar para nós. Esse é o fim da igreja. Este é o fim daqueles que o Senhor chama. Ou a gente volta para Ele, ou Ele volta para nós. Mas enquanto há ar nos pulmões, existe coisas para realizarem. Existe um trabalho para se cumprir. Existe um propósito para acontecer. E existe um xaropão o tempo todo do nosso lado dizendo: larga isso aí, rapaz. Mas a voz que a gente ouve é a voz do Senhor que diz: eu conheço as tuas aflições, eu conheço o teu trabalho árduo, eu conheço o teu sofrimento, eu sei que tu tens perseverado, eu sei que tu tens suportado.
Só volta para o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? É praticar as obras do princípio. Às vezes a gente enjoa de fazer aquilo que a gente fazia no início. Parece que a gente já pregou o que tinha que pregar, parece que a gente já falou o que tinha que falar, parece que todo dia fazendo a mesma coisa. A gente, às vezes, pelo hábito, pela rotina, a rotina não é um problema. Quem disse que a rotina é um problema foi o diabo. A disciplina é excelente. Você sabe quem são as pessoas bem-sucedidas na vida? Aquelas que fazem todos os dias a mesma coisa. Aquelas que todos os dias fazem um pouco para chegar num propósito maior, focados num propósito maior. Sabe quem são as pessoas que mais se frustram e menos crescem na vida? Aquelas que o tempo todo estão com uma ideia nova e nunca se comprometem com nada, nunca se disciplinam a nada, se criam um hábito em nada. Continua aí, mas continua aí fazendo a obra com amor no coração. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja que estava num lugar sendo perseguida, porque nesta cidade havia um povo que se dizia judeu, e aí a gente troca aqui por irmãos na fé, vamos contextualizar, que se dizia crente, mas era a sinagoga de Satanás. Você sabia que tem igreja de Satanás? Você sabia disso? Tem gente que se diz crente, mas é a igreja de Satanás. E essas pessoas perseguem, ferem, essas pessoas agridem, essas pessoas parecem muitas vezes que elas estão adiantadas e tudo para nós está dando errado. Jesus diz aqui, sinagoga de Satanás, mas não tenham medo daquilo que vocês estão prestes a sofrer. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. De modo nenhum, vocês sofrerão a segunda morte. Jesus aqui está dizendo para a igreja de Esmirna ser fiel até o fim. Focar no propósito que o Senhor tem para nós. A terceira igreja era a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era um pouquinho pior do que a igreja de Esmirna, porque a igreja de Pérgamo, o Senhor está dizendo que ela está aonde o trono de Satanás está colocado. Você está na cidade onde o trono de Satanás está. O próprio Satanás está nessa cidade. Você sabe o que o Senhor está querendo dizer ali? Governo. O governo de Satanás estava nessa igreja. Mas olha a promessa do Senhor. Aquele que fica firme até o fim, eu darei a ele um maná escondido, e darei a ele uma pedra branca com um nome escrito que só aquele que a recebe o conhece. Você sabe o que o Senhor está ensinando aqui para a igreja? O que eu quero dizer com isso? Tem gente que o Senhor vai colocar em lugares onde parece que o mal é que governa. Às vezes é uma família, você é o único crente da tua família e o resto, todo mundo é governado por Satanás, literalmente. Pessoas que deliberadamente planejam o mal. Às vezes é um trabalho que você está e você está dizendo, meu Deus, quando é que o Senhor vai me arrancar daqui? E talvez o Senhor não te arranque daí. Talvez o Senhor faça você prevalecer aí. São realidades que a igreja enfrenta. Mas o Senhor está dizendo, aquele que perseverar até o fim, eu lhe darei do maná escondido. Você sabe o que é o maná escondido? É o alimento celestial, do templo celestial do Senhor. É aquela nutrição do Espírito que eu e você precisamos. É aquilo que nos fortalece. Eu estava conversando com o Eduardo, ele estava dizendo, eu precisava vir aqui. Eu precisava me alimentar, eu precisava estar com a igreja, eu precisava, porque a gente é tão acostumado a dar, a oferecer, e às vezes a gente oferece em lugares, e está servindo em lugares que a opressão é pesada demais.
A opressão pode endoidecer até um sábio, mas o Senhor diz assim: você não vai ter uma carga maior do que você pode suportar. Se você está aí, você está talhado para estar aí. Se você permanecer firme aí onde você está, de todas as cartas, o que nós mais vamos perceber do Senhor é um chamado à perseverança. Eu vou te dar do maná escondido. E você sabe o que é a pedra branca? Na corte de justiça, das cortes de justiça de antigamente, as pessoas elas eram absolvidas ou condenadas mediante a um voto que eles usavam com pedrinhas lisas, seixos que são chamados. Os pretos condenavam, os brancos absolviam. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você ficar firme aí, para você pode até estar no meio de muita condenação, mas para você haverá justificação. Você pode estar no meio de muita perversidade, mas para você que tem fome e sede de justiça, você será satisfeito, satisfeita. Então o Senhor nos coloca em lugares, às vezes, que a gente não quer estar, mas Ele nos garante segurança nesses lugares. Essa próxima carta é muito importante, a igreja de Tiatira. Cada carta dessa daria uma mensagem, mas a gente vai falando de maneira geral, generalizada, e você em casa estude mais profundamente, talvez uma dessas se identifique mais com você, e você tem a realidade, e você tem a solução. A igreja de Tiatira é uma igreja muito importante. O Senhor diz: conheço as suas obras, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Olha o Senhor falando de novo de perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Esse texto aqui é muito importante para aqueles que têm vocação pastoral, especialmente aqueles que o Senhor vai colocar na frente de um povo, para pastorear o povo. Qual é a tendência que eu e você temos? É de ir crescendo e de fazendo mais agora do que no princípio. Hoje eu tenho muito mais responsabilidade como pastor do que tinha há 8 anos atrás. E a tendência é isso aumentar. O Senhor vai nos forjando, vai nos capacitando, vai nos qualificando e vai nos entregando responsabilidades. Porém, o que o Senhor diz aqui é que o pecado de Tiatira é porque ela tolerava Jezabel. Vai crescendo, vai avançando, vai fazendo mais do que do princípio, só que a gente não percebe muitas vezes que o inimigo, para nos derrubar, às vezes não tem pressa nenhuma, ele vai trabalhando devagarinho. Você sabe me dizer qual é o pecado que mais derruba pastores na face da terra? Quem pode dizer aí? Qual? Adultério, traição. Grandes pastores que você já viu ser levantado no mundo, não vou citar nomes, mas até porque a misericórdia do Senhor já os alcançou e eles já estão em pé novamente, mas caíram por conta desse pecado. É a maior tentação, porque a vida pastoral é uma vida muito solitária, a vida pastoral é uma vida muito tentadora. Você, para ser um pastor, às vezes você abre mão de estar com a tua família, de estar com os teus filhos, de estar com a tua esposa. Você às vezes está numa situação de distanciamento da tua família, e não é porque você quer, porque a vida pastoral exige o estudo, a leitura da palavra. Às vezes você não está estudando, mas a tua cabeça está... E isto, muitas vezes, se você não achar o ponto de equilíbrio, e é muito fácil se desequilibrar, se você não achar o ponto de equilíbrio, você começa a se tornar ausente dentro de casa, e isso vai começar a gerar um distanciamento da tua família, uma crítica da tua família. Daqui a pouco a tua esposa está te criticando, os teus filhos estão te criticando, e você está servindo o reino de Deus.
E se você está servindo o reino de Deus, está fazendo para o Senhor, é a obra do Senhor, e dentro de casa você é criticado por fazer aquilo que o Senhor te mandou fazer, mas se você não encontra o ponto do equilíbrio, qual é a tendência que você tem? De se achar injustiçado, perseguido, desvalorizado pelos seus. Só que, da mesma forma que dentro de casa, muitas vezes você é tratado assim, com desonra, na rua você é herói. Na rua você é o cara, na igreja você às vezes até é bonitão, nem é, mas eu acho que é a luz que deixa a gente mais bonito. E aí a tua mulher te critica, mas tem aquela dentro da igreja que te diz: pastor, que palavra abençoada, o Senhor é um homem de Deus. E aí, o Senhor é um homem de Deus, pastor. O Senhor é um homem de Deus. Em muitas situações não há tentação, mas tem a Jezabel que atenta a gente. O pastor Cláudio Duarte que diz uma coisa que ele fala, né? Ele diz, como é que ele fala? Tem mulher que não tenta ninguém, mas tem mulher que é uma tentação. E isso nem sempre está ligado à beleza física propriamente, porque cada um tem um gosto, né? Está ligado ao discernimento. Tem mulher que te cumprimenta, pode ser linda, te cumprimenta também, irmã, é irmã, como o Senhor diz, trata como, mas tem aquela que te cumprimenta, dá um arrepio. Minha mulher não está aqui não, né? Não vou contar. Eu preciso me expor aqui, gente. O que você faz? Fuja da aparência do mal, que diz a palavra. Fuja. Agora o mais interessante, isso aqui você já sabe. Agora o mais interessante é o que o Senhor fala. Você sabe por quê que nós somos tentados nisto? Por causa da promessa que nós carregamos. Às vezes, o diabo acredita mais no propósito de Deus na nossa vida do que nós mesmos. E ele olhando para nós e sabendo quem nós somos e o potencial que Deus colocou em nós, acreditando mais do que nós, ele nos tenta para que nós caiamos e se cumpra na nossa vida aquilo que está lá, que Paulo falou: cuidado, não somos motivos de escândalo em hipótese alguma para que o nosso ministério não caia no discreto, e a gente carrega às vezes essa marca. E Paulo e João aqui está escrevendo, Jesus falando para a igreja de Tiatira, que aquele que vencer esse espírito, Deus dará autoridade sobre as nações. Cadê os homens dessa igreja? Você não precisa se entregar aí, tua mulher está do teu lado, mas se por um acaso você tem sido muito tentado nessa área, deixa eu te falar uma coisa: Deus quer te dar autoridade sobre as nações. Olha o que diz o texto: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei. Vencer quem? Jezabel, Jeza para os íntimos. Eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Olha o que Jesus fala, Jesus amado: eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem é a resplandecente estrela da manhã? É o próprio Jesus. Ele está dizendo o seguinte: eu vou dar a mesma autoridade, vocês farão em meu nome as mesmas obras, e farão obras ainda maiores. Eu vou dar a vocês a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai, e eu mesmo me entregarei a vocês. Aleluia. Que a gente vença isso, gente. Que o Senhor levante um povo santificado no Senhor, que discerne
que não há nada que essa terra possa oferecer que se compare àquilo que o Senhor quer entregar a nós. Nós vamos às nações da terra, nós vamos aos povos da terra, nós vamos a todos os lugares, e nós não vamos chegar lá simplesmente como turistas, nós vamos chegar lá como governo, como homens e mulheres que têm a autoridade e a representação do próprio Senhor Jesus Cristo sobre as suas vidas, cheio de sinais, acompanhando e manifestando o reino de Deus por toda a terra. Se estamos vivos, dá de vencer isto. A próxima igreja é a de Sardes. A igreja de Sardes, a principal crítica de Jesus para ela era a seguinte: vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Ser famoso não é sinal da aprovação do Senhor. Não é porque está dando certo que está certo. Cuidado com isso, igreja do Senhor. O que nos governa, nos orienta, está aqui, ó. Tem coisa que não está aqui. As pessoas estão fazendo, está dando certo, está trazendo fama, está trazendo reconhecimento humano, mas o Senhor está dizendo assim: é só fama, mas está morto. É só fama, mas diante de Deus essa obra não é perfeita. Então eu volto a repetir aquilo que eu falei no início. Cuidado, porque o que nos faz servir o reino de Deus não é um desejo pela fama, é um amor por vidas, é um clamor. É algo que o Senhor coloca dentro de nós, como um sinal que fica pulsando, e nos lembrando todo dia: quando você não era nada, eu olhei por você, agora olhe por aqueles que ninguém está olhando, faça por aqueles que ninguém está fazendo. Quando você não era nada, eu toquei em alguém, diante de tanta acusação, de tantas palavras, de tantas pessoas dizendo apedreja, eu levantei alguém que teve misericórdia de você, que isto pulse dentro de você. Não se trata de fama, se trata de amor. A sexta igreja talvez seja a mais queridinha do Senhor. É a igreja de Filadélfia, que o Senhor diz: eu tenho a chave de Davi, o que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Conheço as suas obras, coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes nós estamos esperando por algo extraordinário para começar a fazer algo para o Senhor. E o que realmente é extraordinário não é nós termos todos os recursos para fazer as coisas, mas é começarmos com aquilo que o Senhor já colocou em nós. Com a pouca força que temos, não negando o nome do Senhor, é quando nós vamos avançando no Senhor. A história dessa igreja é exatamente isso. A história dessa igreja, hoje nós temos pouca força para fazer aquilo que precisamos fazer, como nós tínhamos pouca força para fazer lá no início, para chegar aqui onde nós estamos hoje. Mas o que agrada ao Senhor é exatamente o que Ele disse a Filadélfia: tem pouca força? Tenho, mas guarda a minha palavra e não nega o meu nome, e tudo vai se cumprir na sua vida. Por isso que nós somos uma igreja que vela e zela tanto pela palavra. Por isso eu estou aqui hoje com a palavra aberta, falando da palavra. Por isso mais esse culto. Por isso a gente sempre fala para os pastores, eu sempre digo aos pastores:
vai pregar na igreja, vai falar para a igreja, é melhor você falar 15 minutos da palavra do que 1 hora de qualquer outra coisa. Fale, se você só tiver 15 minutos de Jesus no teu coração, fala 15 minutos de Jesus, mas não fala nada de Genésio, porque Jesus é suficiente. Jesus é a palavra, essa palavra é Cristo. Você me guardou no teu coração, não negou o meu nome, você tem guardado a palavra no teu coração para não pecar, para não errar. Olha o que o Senhor vai dizer: por causa disto, visto, porque todos vão ver que você guarda a palavra do Senhor, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Olha mais uma vez a perseverança aqui. Eu falei ontem e vou repetir: cada vez que eu estudo a palavra perseverança, e eu estudo muito ela, eu já preguei mensagem exclusiva sobre perseverança. Cada vez que eu estudo a palavra perseverança, mais eu me convenço de que não há como perseverarmos sem Jesus. Jesus é a fonte da perseverança. Jesus é aquele que avalia, é o fiador. Jesus é aquele que nos dá capacidade de perseverar. Sem Jesus, nós não conseguiremos, em algum momento nós vamos desistir. Tem gente que está no ministério sem Cristo. Perseverança é estabilidade. Quem é a rocha? Você só tem estabilidade em Cristo, você só tem fundamento em Cristo. Perseverança é constância. Quem é o caminho? Você só consegue ser constante no caminho, andando no caminho, e o caminho é Cristo. Perseverança é tolerância. Quem é o mediador? Ele nos deu o ministério da reconciliação. O seu Espírito Santo em nós nos sonda e intercede com gemidos inexprimíveis por nós ao Pai. Então você só consegue perseverar em Cristo. Por isso que ele está dizendo: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. É por isso que o Senhor fala tanto sobre perseverar. Eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Sabe quem será guardado da provação que está para vir sobre todo mundo? Aqueles que guardaram a palavra do Senhor, a exortação e a perseverança. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o meu nome, nele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por último, Laodiceia, que também é uma carta muito mencionada, que é a carta que Jesus critica porque ela não era fria nem quente, mas ela era morna. E ela era morna por uma razão: ela se achava rica, ela se achava completa, ela se achava como a igreja que é a única verdade. Nela entrou aquele espírito de que nós é que estamos certos. Nela entrou aquele espírito de que Deus está somente conosco. Nela entrou aquele espírito de que já temos tudo o que precisamos. Ela é aquela igreja que o Senhor deu todos os recursos para ela, e ela pegou todos esses recursos e deixou de usá-los para ganhar mais e mais vidas. Ela é aquela igreja que as promessas que o Senhor havia feito, de dar condições, de dar habilidade, de dar estrutura, o Senhor havia cumprido. E quando o Senhor cumpriu, ela disse: acabou o nosso propósito, está tudo certo, estamos ricos, não há falta de nada. E quando esse tipo de pensamento entra na igreja, foi o que Paulo disse: aquele que pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria.
Aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não se trata de nós andarmos apavorados o tempo todo, o que vai ser de amanhã, vai chegar um momento que o Senhor vai tirar do nosso coração essa angústia, pode ter certeza. Vai chegar um momento em que nós teremos condições de fazer tudo o que o Senhor quer que a gente faça, porém, a obra só concluirá quando o Senhor Jesus voltar. Quanto mais recursos, mais trabalho, mais nós vamos, mais longe nós vamos. Jesus, quando viu a igreja pensar desse jeito, Ele chamou a igreja de miserável, porque nós vamos nos tornando miseráveis quando isso acontece. Quando a gente acha que tem tudo, que está tudo conosco, que é tudo nosso, a gente tende a reter, e o avarento não herdará o reino de Deus. Então o Senhor chama a igreja de miserável, digna de compaixão, pobre, cega e está nua. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Jesus manda comprar ouro, vestes e colírio. Você sabe o que isso simboliza? Ouro é a realeza, vestes é o sacerdócio, colírio é a revelação. Somos sacerdotes reais que carregamos uma revelação do Senhor para esse tempo. E tudo isso a gente encontra nele, Ele é. Quando a gente começa a achar que a gente já sabe de tudo, a gente não vai mais na fonte. A gente acha que conhece. Quando a gente acha que conhece tudo, a gente não vai mais buscar algo novo. Afinal de contas, a Bíblia é algo que eu domino, a Bíblia é algo que eu conheço, então vou ter que pregar domingo, vou pegar aqui uma mensagem dali, uma mensagem de lá, algo que eu já conheço, e tem tanta coisa para a gente conhecer, e o que o Senhor quer é que a gente sempre esteja nele, comprando dele, buscando nele. Somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas do Senhor. A revelação vem dele, a realeza Ele que nos deu, mediante o seu sacrifício. Ele é sumo sacerdote e nos fez sacerdotes nessa terra. Mas Ele diz a nós: nunca pensem que acabou, tem muito mais. E aquele que se arrepender, e aquele que for diligente, diligência significa permanência, todo dia comprando o ouro do Senhor, todo dia buscando uma veste nova no Senhor, uma santificação no Senhor, todos os dias, uma revelação nova. Você pode passar pela Bíblia, tem pastores aqui que pregam há muito mais tempo que eu prego há 8 anos, muitos textos eu já preguei várias vezes, já repeti, e todas as vezes que eu passo no texto, com o coração esvaziado para aprender mais, tem uma revelação nova, tem algo novo, tem algo, é uma fonte inesgotável, e o Senhor quer essa igreja que vive uma fonte inesgotável. E para nós fecharmos, a Bíblia diz que quando acabou essas coisas, capítulo 4, depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que tinha ouvido no princípio falando comigo como de trombeta, a voz do próprio Jesus Cristo disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer. Depois dessas coisas, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Essa visão que João teve é a mesma que Isaías teve. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 6, nós vamos terminar. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo.
Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías teve a mesma visão que João teve. Qual foi a visão que Isaías teve? A visão do trono de Deus, a visão do lugar onde está assentado aquele que está acima de todas as coisas desta terra e de todo o universo. Tudo que existe foi criado e está abaixo desse lugar. E ao ver a visão desse trono tomado pelo Espírito, João estava tendo agora do Senhor uma recompensa por servir a igreja, por escrever as cartas, por fazer aquilo que o Senhor havia ali designado para fazer. O Senhor o chamou e disse: depois dessas coisas eu ouvi a voz de trombeta do Senhor dizendo: suba para cá. O Senhor disse: suba para cá e eu lhe mostrarei as coisas que hão de acontecer. Aqueles que andam no Senhor, aqueles que andarem no Senhor, andarão num espírito de revelação, tendo entendimento e discernimento de todas as coisas que hão de acontecer nessa terra. O Senhor mostrou para João o trono, como mostrou para Isaías. Eu não sei, eu não conheço outra pessoa que tenha visto, talvez tenha, eu ainda não tive o privilégio de conhecer, mas talvez o Senhor tenha mostrado a outros. Paulo disse que foi ao terceiro céu e ouviu coisas indizíveis que ao homem não cabe dizer. Talvez ele tenha visto isso aqui também e não quis compartilhar. Isaías e João compartilharam e talvez outras pessoas compartilharam, mas o que me chama a atenção aqui? 3 coisas. A Bíblia diz que diante do trono haviam serafins que voavam acima do Senhor, que voavam em torno do trono e acima do Senhor. Uma coisa, quando o Senhor é o centro de todas as coisas, aquele que está sentado no trono é o centro da nossa casa, o centro da nossa família, o centro da nossa vida, o alvo, quando Ele é a razão pela qual nós existimos, o Senhor nos exalta nessa terra. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, diz a palavra do Senhor. Quando o trono é o centro da nossa vida, aquele que está sentado no trono, não o desejo pelo trono, mas o desejo de adoração por aquele que está no trono, o Senhor nos leva a lugares altos, inimagináveis, mais altos do que nós imaginamos, mais do que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor tem preparado para nós. A Bíblia diz que eles voavam, tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, os olhos, com 2 os pés e com 2 voavam, sem ver aonde eles estavam voando. Não havia atrito, não havia choque, não havia embates, não havia disputas, havia uma simbiose, havia uma harmonia, porque quando o Senhor, assentado no seu trono, é o centro da adoração da igreja, não há confusão. A razão de confusão no meio do corpo de Cristo, a razão de confusão na igreja, a razão de confusão em casa, a razão de confusão na nossa vida, a razão de confusão ministerial é quando Jesus deixa de ser o centro e as coisas que nos circundam, as atividades, os ativismos, as demandas da vida passam a ser o nosso alvo. Se Jesus voltar a ser o centro, vai acabar todo o choque na tua casa, na tua vida e no teu ministério. O terceiro ponto que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que eles cantavam, falavam, proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Quando o trono e aquele que está sentado no trono é o centro da nossa adoração e a razão pela qual nós vivemos, nos movemos e existimos, há uma só linguagem, há uma só voz, há uma só mensagem, há entendimento, há revelação, há segurança. Por isso, quando o Senhor Jesus é o centro da igreja, quando o Senhor Jesus é o alvo da igreja, Ele nos dá uma mensagem. A Bíblia diz lá em Atos, que uma era a mente e um era o coração daquele povo que servia ao Senhor, e a boca fala do que o coração está cheio.
que o Senhor nos dê um coração e uma mente nessa igreja. Que o Senhor levante essa igreja para falar uma linguagem. Qual é a linguagem dessa igreja? O amor do Senhor por toda a terra, por todos os homens. Uma mensagem de graça, uma mensagem de amor, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de perdão, que não é simplesmente proclamada, mas é vivida. Jesus disse em João 16 que o Espírito Santo que Ele enviou para nós, que já está sobre nós, dentro de nós, não falaria daquilo que era dele mesmo, mas falaria daquilo que ouviu do Senhor e glorificaria o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus em nós nos leva a glorificar aquele que está sentado no trono. Por isso, quando o Senhor Jesus é a razão da nossa vida, nós estamos sempre adorando ao Senhor, nós estamos sempre com o desejo de declarar, de falar uma mesma língua, de exaltar o nome do Senhor. Que este culto seja um culto de mais adoração, de mais glorificação ao nome do Senhor, de mais constrangimento da sua igreja, que chega diante do trono do Senhor, se dobra como aqueles 24 anciãos, que quando chegam diante do trono também lançam as suas coroas e declaram: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que a gente nunca perca isso, gente. Nós teremos muitas coisas para fazer, mas sempre olhando para o trono e para aquele que está sentado no trono, Jesus Cristo, que em breve se levantará e descerá para buscar a sua igreja e nos colocará nesse lugar com Ele, para governarmos com Ele em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor e vamos orar ao Senhor. Você pode se colocar de pé.